A área ainda seria chamada de Palestina. Escuta, cara, Palestina é um nome que não remonta a 3.000 anos. Meu amigo, ok, então estude e eu posso te indicar alguns lugares. Estude a história daquela massa de terra em particular e como os nomes foram mudados e trocados de lugar e assim por diante. Pessoas vieram e foram, inclusive judeus e palestinos. Os judeus nunca saíram. Mesmo no auge do Império Otomano, seja qual for o império, os judeus sempre estiveram lá. Atualmente, é impressionante encontrar um professor sensato em uma universidade americana. E apenas observe esse professor lidando com um aluno que não só é ignorante em relação à história básica, como eu acho, está completamente desinteressado em conhecer a história básica. E isso é o que se tornou predominante. Há protestos e movimentos inacreditáveis baseados em mentiras descaradas, sobre as quais qualquer historiador pode ser consultado. E todos eles vão te dizer que a Palestina não existia há 200 anos, que foi inventada recentemente e que os judeus sempre estiveram lá por 2.000 anos. Isso é um fato básico. Assista a isso. A Palestina existe há mais de 3.000 anos e eu acredito que ela ainda existirá até o dia do juízo final. Ao quê? Existir até o juízo final? Mas o quê? Aquela área bem ali? A região continuaria chamada Palestina. Escuta, cara, Palestina é um nome que não remonta a 3.000 anos, meu amigo. Então? Aqui está o que eu diria para você. Isso é o que eu diria para você. Estude, posso indicar alguns lugares. Estude a história dessa massa de terra e como os nomes mudaram e foram deslocados, entre outros aspectos. As pessoas iam e vinham, inclusive judeus e palestinos. Os judeus nunca saíram. Mesmo no auge do Império Otomano, seja qual for o império, os judeus sempre estiveram lá. Então é como se sempre tivesse estado lá, como a história. Uma história que os seres humanos contam assim é uma história mal informada. Parece que você não entende a história, que é uma bela e fascinante história sociológica. Você acredita em uma solução de 2 estados baseada nas fronteiras de 1940 ou nos acordos de Oslo? Ou você acha que uma solução de um estado traria mais paz a longo prazo? Veja, este é o Mediterrâneo. Aqui fica o Egito. É isso que quero dizer, você passará por aqui. Se você disser, sempre houve conflito nessa região, como dizem, eu responderei a sua pergunta. Sempre houve conflitos e lutas na Europa por esse motivo. No ano 1000, os europeus estavam lutando desde sempre. Isso não se parece em nada com a Europa de hoje. O mapa da Europa tem mudado constantemente. O mapa dessa área de Israel também tem mudado constantemente. Dizer que sempre houve conflito, as pessoas lutam desde sempre, é só uma desculpa para não buscar compreender de fato a sociologia. Aqui é Gaza, certo? E aqui é o que chamam de Cisjordânia. E Jerusalém fica bem ali, e Jerusalém foi identificada pela comunidade internacional. Então não seria alinhada com os palestinos, não seria alinhada com Israel. Isso mudou com o tempo. E eu não vou entrar em alguns detalhes da política mais recente, mas esta é a Cisjordânia aqui. Esta região está completamente isolada. Israel controlava esta região aqui e Israel controlava esta região, que era principalmente reservada para os palestinos. Mas Israel saiu de Gaza no início dos anos 2000 e entregou para os palestinos. O Hamas assumiu o controle. Isso está totalmente isolado. A solução de 2 estados seria isso. Então temos a Cisjordânia, temos Gaza e temos Israel. Propriamente dito, onde 25% das pessoas que vivem aqui são árabes, certo? Árabes cristãos e árabes muçulmanos, mas cidadãos de Israel. E pode-se argumentar que muitos deles têm status de segunda classe, e realmente têm. Eu viajo com meus amigos árabes em Israel e eu vi esse status de segunda classe. Mas certos aspectos eram tipo, isso não é realmente justo, certo? Mas mesmo assim. A ideia é, isso pode dar certo? Então os palestinos ficam aqui e os israelenses controlam isso, Israel controla isso. E aí a gente resolve. Você tem esses 2 estados e isso é bom.
Ou precisamos derrubar todas essas fronteiras e unir judeus e árabes como uma única nação vivendo em paz? Minha resposta é: qualquer opção pode levar à paz. Não importa. O que importa é que as pessoas que estão tomando as decisões acreditam que essa é a melhor opção para seguir em frente. Isso é muito importante e vocês sabem disso, então reflitam. Um grupo muito pequeno de pessoas pode mudar radicalmente o curso da história e pode mudar radicalmente o curso da paz. Vocês sabem quando passam pela segurança do aeroporto e tiram os sapatos? Isso aconteceu por causa de um único ser humano que colocou uma bomba nos sapatos e mudou a forma de viajar para bilhões de viajantes por causa desse único ser humano. Não é preciso muito para bagunçar as coisas. Então, o meu lance é interessante quantas pessoas eu ouço falando sobre os palestinos em Gaza, sobre o que os palestinos em Gaza pensam, sendo que nunca conversaram ou conheceram um palestino em Gaza. Ou sobre o que os judeus em Israel pensam, o que os judeus nos assentamentos na Cisjordânia pensam. E eu tenho amigos e colegas que vivem em algumas dessas comunidades e são pessoas incríveis, que estão trabalhando junto com e têm relacionamentos extremamente positivos com seus vizinhos árabes, são acolhidos por seus vizinhos árabes e, por sua vez, retribuem esse acolhimento. Então, se você diz, eu apoio os palestinos e todos esses colonos têm que ir embora. Meu palpite é que você provavelmente nunca esteve lá, quero dizer, você provavelmente nunca conversou com as pessoas, provavelmente não entendeu ou viu a complexidade dos relacionamentos entre as pessoas. E isso é o que assusta na nossa época, porque hoje em dia as pessoas defendem mentiras, mentiras descaradas. Não são mentiras disfarçadas. Não são 50% falsas, mas 100% descaradamente falsas que qualquer livro de história vai mostrar que é uma mentira. E eles continuam repetindo isso e tem multidões os seguindo. E ainda temos apoio de professores universitários, das próprias universidades, apoiando tudo isso. Isso não é liberal. Liberalismo não é aceitar mentiras. Não é isso que é. Também não é calar pessoas que pensam diferente de você só porque pensam diferente de você. Isso é a antítese de tudo o que eles dizem defender.